Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntos novamente. Como é bom a gente poder conversar um pouquinho sobre essa bênção que é a maternidade. No programa passado, a gente conversou um pouco sobre o relacionamento de irmãos, essa alegria que é ter um irmão. Mas é fato que alguns relacionamentos de irmãos são conflituosos. Se a gente olhar para o primeiro relacionamento de irmãos citado na Bíblia, o de Caim e Abel, a gente já vê que foi um problema, né? E onde isso começa? Como a gente resolve isso? Aonde a gente acha esperança nesse momento? É isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho, porque a Bíblia diz que é bom e agradável ao Senhor que os irmãos vivam em união e que a gente possa trazer esse bálsamo na nossa casa da esperança de Cristo através desse programa na sua casa. E eu não falei no começo, mas a opinião de vocês é sempre, sempre muito importante. Conversem com a gente através do chat, através do nosso Instagram, que é o @maternidadenareal.ipptv, e também através do e-mail, se vocês assim acharem necessário, que é maternidadenareal@ippinheiros.org.br. E o nosso programa de hoje tem 2 depoimentos de mãe para lá de especiais. O primeiro é o da Érica, que é a esposa do Samuele, nosso missionário lá na Itália. Eu queria pedir para rodar um depoimento de mãe da Érica. Olá meninas, olá mamães, aqui é a Erika Baroncelli, eu sou esposa do pastor Samuele e nós temos 7 filhos. Como vocês podem imaginar, 2 pecadores criando outros 7 pecadores precisam de muita graça de Deus, né? Nós somos abençoados porque a palavra de Deus, ela em tudo nos ensina. Ao contrário de outros livros seculares, que vão nos ensinar a trabalhar no comportamento dos nossos filhos, né? Como fazer com que a criança não faça birra ou não levante a voz. Esses livros, eles não nos ensinam a acessar o coração da criança, que é de onde provém qualquer tipo de comportamento desviado, inclusive o conflito entre os irmãos. Então, como para qualquer crente, é a palavra de Deus que ela vai pastorear o nosso coração e é por isso que nós pais, primeiro, a gente tem que se nutrir dessa palavra de Deus para poder encarnar, não é? Esses valores. Uma coisa importante é que todo casal pode testemunhar é que os pais eles têm primeiro que viver o que eles querem ver reproduzido na casa, né, na família. Então, às vezes, quando o casal ele está vivendo um momento de conflito, de falta de compreensão no casal, isso reverbera também na família. Então, se a gente quer que os nossos filhos sejam misericordiosos e se perdoem, se entendam, esse comportamento tem que partir de nós, os pais, né? E é por isso que nós precisamos de tanta graça de Deus. Ajuda muito a gente ter o hábito de confessar pecados para os nossos filhos, né? Pedir perdão para os nossos filhos, ensinar que nós somos pecadores miseráveis, carentes da graça de Deus e que nós também, por mais que o nosso objetivo seja encarnar a excelência de Cristo em casa, nós somos falhos e nós vamos pecar, né? Então, ensinar, já ter a linguagem do perdão em casa bem afinada, né? Pedir perdão e dar perdão. E evitar qualquer tipo de comportamento que nossos filhos possam aprender. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito entre meninas, às vezes quando as meninas têm um comportamento muito conflitual, é porque talvez a mãe vive em competição com outras mulheres, né? Ambições por questões materiais, quando a família coloca muito valor e peso em questões materiais, em ter coisas, talvez as crianças também vão desenvolver o comportamento que tende mais à avareza e ao egoísmo. Então, os nossos filhos, eles são 7 pessoas diferentes,
E às vezes uma mãe de 7 filhos, ela se encontra sendo 7 mães diferentes, né? Porque o modo como a gente fala com um filho, às vezes não vai ser o modo com que a gente vai falar com outro filho. Mas a graça do Senhor é sobre nós. Quer a gente tenha um filho ou 7 filhos, a graça do Senhor é a mesma. E para todo casal que buscar o Senhor e quiser viver uma família cheia do Espírito Santo, o Senhor não se negará. Tá bom, queridas? Um beijo, até breve. Que bênção. Gente, não consigo imaginar minha casa com 7 filhos. E essa Érica tão passiva ali, gente, olhando, falando, tão tranquilamente. Eu acho que eu estaria descabelada, sem nenhuma maquiagem. Mas como é bom a gente ver que é o Senhor que traz essa paz no lar deles. E hoje, para a gente conversar um pouquinho mais sobre os relacionamentos entre irmãos, estamos aqui. Eu, Rafa, Pati e Elza. Tudo bem, meninas? Tudo bem, querida. Vamos lá, Elza. Começa falando pra gente um pouquinho, você que tem um pouco mais de experiência. Então, eu quero contar uma parte aqui. O pastor Samuel, a gente teve a oportunidade de hospedá-lo em casa quando ele veio aqui para o Brasil. E eu ficava de olho, né? Quando ele chegava à noite, a Érica, as crianças conversavam. Realmente, é assim, é assustador a calma, a tranquilidade com que eles faziam isso. Parecia simples para ele que os irmãos se ajudassem e cuidassem um do outro. Realmente eu fiquei impactada, né, com isso tudo. Mas, Lise, você falou sobre Caim e Abel, né, logo no começo. Eu acho que vale a pena a gente voltar nesse ponto, né, lá no Éden, né, gente, lá onde tudo começou, lá onde a gente aprende, a gente volta a entender melhor o que a gente vive hoje. Lá em Gênesis 4, fala que Eva teve Caim e depois teve Abel. E logo em seguida, no versículo 2 do capítulo 4, aparece a palavra irmão, né? E a gente vê que eles foram ensinados sobre Deus, porque a gente vê que eles fazem ofertas quando eles já são adultos, né? Caim, oferta do fruto, e Abel, da primícia do rebanho. E aí eu acho que aí entra no nosso assunto de hoje, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Lógico, né, gente? Não tem nada a ver com a oferta em si, mas com o coração do ofertante. Lá em Hebreus 11, 4, fala que foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício mais agradável a Deus. Então, o que aconteceu aí? A oferta de Caim foi uma oferta de um coração em desordem com Deus. Então, eu acho que a gente pode ir pegando e pensando esse ponto na nossa conversa para a gente ir entendendo essa situação da relação entre os irmãos, que por vezes fica difícil, por vezes não, né? Então, veja bem, a partir daí a gente vê a ira no coração, né, de Caim. Ele atrai Abel com mentiras, chama Abel para um lugar e lá ele vai e mata Abel. É muito bonito, porque a nossa história, sempre a gente fala isso, sempre tem o mais de Deus, né? É confortador como Deus vem ao encontro da gente. E Deus vem ao encontro de Caim com aquela pergunta que já tinha feito para os pais deles, né? Só que agora não é onde você está, é onde está o seu irmão. Então, a irmandade na Bíblia dá a impressão para a gente que ela começa manchada, né, por essa relação de ira, de disputa, de discórdia, de inveja, de querer ter o que o outro tem, de rivalidade. Mas, mais uma vez, o nosso Deus é um Deus de esperança. Provavelmente, né, o mundo sempre diz que é a primeira impressão que fica, né? Mas Cristo redime a primeira impressão, pessoal. Graças a gente a Deus. caminha, Graças a Deus. né? Por quê? Porque nós temos em Cristo o exemplo de irmandade, de um irmão que não mata, mas morre
para que você tenha fé, né? Mas a palavra de Deus sempre nos dá essa ideia, né, de que a ideia da irmandade, ela sempre traz essa nossa relação com o nosso irmão, ela está linkada, ela tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então, assim, é outra coisa que a gente precisa pensar na conversa, né? Então, o meu relacionamento com os meus irmãos, tanto os de sangue como de fé, ele tem a ver com o meu relacionamento com Deus. E eu entendo que foi um pai, né, que perguntou aonde está seu irmão. Então, acho que traz a ideia aqui para a gente que nós, como mãe, como pais, temos que ajudar eles construírem esse relacionamento. Quando você tem o primeiro filho e não tem o segundo, então a irmandade você não trabalha. Mas quando chega o segundo filho, aí você tem que começar, primeiro pela própria característica. O bebê não fala, né? O bebê não se expressa, o bebê ainda não pega o brinquedo do irmão, né? Então você vai ter que ir ajudando esse primeiro filho e juntamente com o segundo a se relacionando, mostrando para ele mais o que ele sente, como ele reage, o que está no coraçãozinho dele, do que as circunstâncias que está acontecendo em Desculpa si. te interromper, mas é que a gente tem um vídeo tão lindo. Eu queria pedir para colocar o vídeo da Lívia e do André, só para a gente ver Ótimo. esse relacionamento de irmãos nesse início, como é lindo. Pode rodar o vídeo para a gente. Todo mundo. Eu vou cobrir a Lilica, o Até, a ovelhinha do Até. E a minha nieta, a ovelhinha que eu cobri. Então eu vou cobrir todo mundo. E eu vou brincar com a Até. Eu cobri todo mundo, mamãe. Mamãe, agora falta cobrir o meu irmão. Mamãe, eu cobri o meu herói. Eu quero brincar também. Então, que lindo, né? Ver aquela tentativa da Lívia ali já, o contato e o bebê lá, né? E a mãe ali, ensinando, treinando. Você vê assim também, Rafa, que é necessário essa orientação dos pais na construção desse relacionamento dos Sim, irmãos? com certeza. Mas antes eu só queria falar que eu nunca tinha olhado a história de Caim e Abel sobre esse aspecto, sobre esse outro prisma, né? A gente de irmandade e aí a figura de Jesus, muito, muito boa a reflexão. E eu acho que a gente tem um papel que pode ajudar, né, os irmãos a serem verdadeiros irmãos, né? A nossa participação, a gente pode inibir essa rivalidade que porventura venha acontecer. Só que para isso, eu acho, não, tenho certeza, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo, é o que a gente vem falando aqui até em outros temas, sempre de forma intencional. Então eu tenho que enxergar a atitude do meu filho com um olhar crítico, né? A gente conhece o perfil de cada um, para quem tem mais de um, e de forma intencional a gente observar, porque às vezes aquela implicância que sempre vai ter entre irmãos, pode ser que ela já esteja passando do ponto, já esteja criando um ambiente que foge do que a gente espera. Então, a gente tem que, eu acho que estar sempre atenta a esses detalhes. E aí, desde cedo também, dar a eles a oportunidade de resolverem os conflitos deles sozinhos, né? Eu tô nessa fase aí né, eu tenho um de 9 e uma de 6, e, gente, é conflito toda hora, né? Mini conflitos, mas para eles é um super conflito. E eu sempre falo, ai, gente, não, né? Ouço mais ou menos o que é, e quando é uma coisa muito... Eu não quero saber. Se resolvam entre vocês mesmos. Então, eles têm essa capacidade de se resolver. Só que aí o papel de mãe e pai nunca é tão simples, né? Porque a gente tem que se abster dessas intervenções que são desnecessárias, mas, ao mesmo tempo, ter sabedoria para
quando for preciso, a gente fazer uma intervenção certeira, né? E a outra dificuldade também, que eu me vejo fazendo muito, errando muito nesse ponto, que é provocar essa rivalidade quando a gente compara os dois, né? Eu lembro de uma pregação do reverendo Hernandes sobre criação de filhos, e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. A gente tem que cobrar o mesmo empenho, mas não o mesmo desempenho. Perfeito. E aí a gente acaba comparando e exigindo as mesmas coisas, né? Ainda tem a diferença de idade, tem a diferença de sexo, no meu caso, mas eu me vejo várias vezes, nossa, até sua irmã que tem 6 anos já fez. Ou, por que você está fazendo essa bobeira? Olha o seu irmão como tá. E aí a gente vai criando essa, E sem sai, né, perceber. Rafa? Sai quando eu vejo, gente, o que eu automático, tô né? falando? E outra coisa também que a gente acaba fazendo é botando um peso no mais velho. Você fica, o que você tá fazendo? Olha o que seu irmão vai aprender. Coitado, ele não tem obrigação de ensinar aquela criança, tá com a gente, né? Então, são várias coisas que vão passando e a gente pode acabar fomentando isso, né? Potencializando isso. E você, Paty, que a Paty também tem um menino e menina. Temos dois, também Aliás, lá. nós três que Mesma temos mais de idade. um é menino e menina, né? E até Verdade. nós temos da mesma A mesma idade, idade, né? Só exato. que trocado, o menino com a menina e a menina mais nova com o meu menino mais novo. E eu penso que, como você, Rafa, que os pais são imprescindíveis, né? E em tudo, em todos os aspectos, né? Desde o ensinar que o menino tem que ser menino, que ele nasceu para ser menino, desde a mãe ajudar e o pai ajudar a ensinar também a feminilidade da menina. Eu acredito assim que nós devíamos deixar um pouquinho de lado a ideia da equidade. Isso não existe dentro de uma família. Não tem uma régua que passa e todo mundo fica no mesmo nível igualzinho. Até porque nós somos indivíduos únicos e ninguém é igual a ninguém, né? Eu acredito que se investirmos, se os pais investirem, observarem e treinarem as crianças para que elas entendam que cada uma tem o seu papel dentro da família. Esse papel é intransferível e tão importante como qualquer um outro. O relacionamento de irmãos acontece, né? Eu digo por quê. Eu sou um exemplo muito grande porque a minha mãe não teve ajuda para criar meu irmão e a mim, né? E o nosso relacionamento nunca foi agradável, nunca foi exemplar, né? Eu digo assim, nunca foi até hoje, tá? Nós dois tivemos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, nós dois reconhecemos que fomos alcançados pela graça de Deus, e aí eu volto no que a Elza falou. O meu relacionamento com o meu irmão vai automaticamente se dar com o relacionamento que eu tenho com Deus. Então, a gente enxerga muito claramente, né? Hoje, ele não frequenta mais igreja, ele se desviou, não está mais seguindo os caminhos que o Senhor tem para ele, talvez sonhando os sonhos que Deus tem para a vida dele, né? E a gente vê que quando havia, né, do meu relacionamento para ele é de um jeito. Quando o relacionamento dele é para mim, a via vem dele, é de outro. É um pouco menos tolerante, é um pouco menos tudo, né? E eu não culpo minha mãe, porque eu não falo assim, ela não me treinou com aquela individualidade que nós deveríamos investir nas crianças, mostrar para mim que o meu papel é tão importante como o dele, ou mostrar para ele que ela fez isso, dentro das possibilidades dela, dentro das crenças, do contexto que ela viveu, né? Hoje, ela é também alcançada pela graça, uma serva de Deus atuante dia e noite, se deixar ela até mora na igreja, né? Mãe menos, calma, você tem que ajudar com os netos, calma, né? Mas ela é uma graça, assim, uma serva do Senhor que realmente, em espírito e em verdade, glorifica o nome do Senhor onde quer que vai. E ela se entristece quando toca no assunto. Não é fácil, imagina. Com certeza não. Automaticamente, como qualquer mãe, onde foi que eu errei? Né? O que eu deixei de fazer?
será que eu favoreci um mais do que o outro? Não é fácil, sabe? E ela leva, como toda serva sábia né, e que entende do seu papel na terra, ela leva nossas duas, olha, não leva só a minha, ela leva as nossas duas vidas aos pés do Senhor. E Com certeza. tem acontecido sim mudanças, as mudanças não são de acordo com o tempo que ela pede, né? É o tempo de Deus, é a graça de Deus que é, né, dispensada no tempo Mas correto. sabe, Paty, você falando isso, eu lembrei da história de Esaú e Jacó. Exato. Né? Esaú e Jacó, eles brigavam no ventre. Né? Não tinha influência de mãe e pai. Né? Então, assim, às vezes a gente traz essa culpa para a gente, mãe, para nós, pais, mas não é nossa. Né? É uma culpa, é o pecado, né? É a nossa natureza corrompida. Né? E é isso que Deus deixou para a gente. Quando deixou para nós, na educação dos filhos, ele deixou para a gente trabalhar o coração dos nossos filhos. Ele não falou para você, olha, trabalha o relacionamento dele com o irmão, eles têm que ser melhores amigos. Deus nunca falou isso, né, pra gente. Deus falou, trabalhe o coração, o pecado. O que está gerando isso no coração do seu filho? O que está gerando ira? O que está gerando ciúmes? O que está gerando inveja? Né? Então, Deus pede pra gente isso. Então, a gente pode descansar um pouco de que nem tudo é culpa da mãe, né? Porque a gente quer trazer tudo pra gente, pro pai, né? Quando eu falo mãe, gente, tô querendo assim, tô dizendo pais, né? A gente quer trazer para nós, não é mesmo? E quando a Elza falou, né, do Samuele, com todas as crianças que ele e Érica têm, a forma que ele atendeu. E uma coisa que me surpreendeu, que você me disse aqui também, é que eles entendiam o papel que eles tinham de cuidar um dos outros, ajudar o pai, ajudar a mãe e entender a missão do pai dele aqui, que é de pastorear, que muitas vezes não está ali presente, como ele não esteve, estava na sua casa. Que distância, né? E tem aquela ajuda mútua. Tem. E isso que você falou, Paty, assim, onde foi que eu errei? Eu já tenho netos, né? Então eu estou há mais tempo com os filhos. Gente, toda mãe e pai também faz essa pergunta um dia, ou por um motivo ou por outro. E você falando, eu fiquei pensando, nossa, nós conhecemos a Cristo, a gente podia mudar essa pergunta. Aonde eu preciso mais da graça? Né? Perfeito. Já fica leve, sai do olhar de culpa, sai do olhar que eu que estava fazendo. Né? Porque onde foi que eu errei parte do pressuposto que não eu vou estava errar, fazendo, né? que eu estava fazendo. Exato, que está Que a tudo gente pode comigo. sozinha, né? Que a gente pode sozinha, e que a gente vai Foi resolver porque o eu problema, errei né? que ele tem esse comportamento, é verdade. E aí os louros terão que ser meu, né? Exato. Né? Então o foco não está sendo para glorificar Não é a Deus, né? E cristocêntrico. sabe que a Paty falando isso do Samuel, né, da questão do papel dos filhos, eu lembrei muito do programa que a gente fez com o Nenê. Foi. Que ele falou e ele trouxe isso, né? Que cada um tem seu papel dentro da casa e que é o nosso papel como pais deixar isso muito estabelecido para eles entenderem. Você é importante aqui, você faz parte da nossa família, você é nossa família, né? Eu acho, desculpa. E eu acho que entra também nessa questão de conflito entre irmãos, nós como pais garantir que eles tenham certeza de que são amados, né? De que são importantes, mesmo que sejam diferentes. Então, a certeza que a gente tem do amor de Deus faz com que amigos sejam irmãos. Exato. Né? E a certeza que os filhos precisam ter de que são amados, né? De que a gente os trata de forma justa, né? Igualitária, respeitando as individualidades, também minimiza, né? Eu acho que essa rivalidade entre os irmãos. Exatamente, né, Rafa? Porque lá Mateus 22 fala, né? Qual é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, né? O seu irmão como a você mesmo, né? Então, assim, o lar cristão, ele é um referencial para ensinar a criança a aprender a amar. E amar a Deus e o outro. E esse amor, Rafa, que você falou, olha, nós certamente, graças a Deus, e vocês também que estão nos ouvindo, receberam amor, né, na infância. Mas nem esse amor que é suado de pai e mãe satisfaz o nosso coração. É verdade. Né? É o amor que a gente encontra em Deus,
que Nem você falou, ajuda. só um parêntese, nem o amor que a gente sente pelo filho é capaz, porque minha mãe tem aquela frase clássica, uma mãe é para 10 filhos, um filho não é para uma mãe. Eu já ouvi tanto isso também. Já ouvi tanto. E aí quando a gente tem filho, a gente entende o que a mãe, o que ela quer tá dizer essa dizendo, frase, né? né? Mas é isso, nem o nosso amor pelo nosso filho supre, Isso. né? Né? É a nossa vã tentativa de fazer uma coisa que nós não podemos fazer, porque a gente é quebrado. Né? Eu lembro um dia, num dos programas, acho que Edilene falou, né? Você está no lugar certo quando você se sente impotente, quebrado, porque é isso que a gente é, né? Se a gente não estiver com Deus. Exato. Mas, veja bem, esse amar o próximo, o irmão, é um próximo demais, gente. Ele divide tudo com você, quarto, comida, Às sala, vezes ele brinquedo. baba no seu ombro, tão próximo que ele tá. Não né? é? E se você for o mais velho já, quer dizer, o mais novo, né? Quando ele nasceu já existia, né? O irmão. Pois Ele já é. chegou ao mundo, já tinha um irmão. Você imagine que irmão é aquele que divide seu pai e sua mãe com você. Então, o grau de intimidade ali, né, é imenso. Mas, infelizmente, mesmo com esse empenho dos pais, né, a rivalidade é um sentimento muito comum no relacionamento entre os irmãos, né? Volta aqui nessa questão do coração desejoso de amor, né? Ele ainda busca a aprovação, pensando que a aprovação do pai e da mãe vai saciar o coração dele, né? E é uma disputa, gente, para ser melhor, para estar correto, né? É que os pais o vejam nessa situação distinta do irmão. Eu vi um desenho essa semana e me chamou muita atenção. Eram palitos de sorvetes colados num copinho, um em cada altura. E aí, na hora de encher o potinho de água, valia a água, ela parava na altura média dos palitos. Então, eu achei tão significativo isso, que ali o valor era a média comum entre os palitos. Podia ser aplicado isso nas famílias, né? Não é isso, aquilo é uma média daquilo que todo mundo consegue fazer junto, nesse ajudar o outro, né? Então, mas a gente precisa ensiná-los sobre isso. Ou, na verdade, nós mesmos temos que aprender sobre isso, porque se a gente não viver isso, não ensina a gente. Exato. Não é desse jeito, né? Porque, olha, senão pai e mãe vai passar a vida inteira intermediando a relação dos filhos, julgando, sendo juízes entre eles, né? E isso depois pode ser reavivado lá quando os pais nem existirem mais. Sim. Vocês lembram as famosas brigas de herança, né? Onde um quer tirar do outro o que faltou, enfim. Eu digo mais que isso, pessoal. Hoje, meus filhos são famílias. Hoje, eu já tenho netos. Se isso você não ensina em casa, se você não ensina para o filho, a família aumenta, né? As crianças chegam, mais filhos, né, trazidos pelo casamento chegam. Eu não estou dizendo para vocês que eu fiz isso e que eu acertei. O que eu estou dizendo aqui é que eu sempre tentei e continuo tentando. Consigo? Não, mas a graça de Deus consegue. Como consegue para vocês, como consegue para vocês que estão nos ouvindo. Mas assim, ali na história bíblica, voltando lá de Caim e Abel, a Bíblia não relata quanto tempo Caim ficou com essa sensação de rivalidade. Né, até ir lá e matar o irmão. Mas certamente, gente, ele matou o irmão várias vezes no pensamento dele. Com certeza. Né? Várias vezes ele assim, fez com que aquele sentimento crescesse. Mesmo quando Deus falou para ele lá em Gênesis 4, 7, para ele dominar o mau desejo que ele estava sentindo, e Deus disse isso antes dele matar, que Deus conhece o nosso coração, não é? Então vem essa responsabilidade nossa no relacionamento, né? E assim, gente, nós sabemos que não são pessoas e nem circunstâncias, né, que nos fazem ter rival. Tiago 4 faz a pergunta de onde que procede isso. Mateus responde, Mateus 15, 19, do coração procede os maus desígnios, e isso que contamina o homem. Mas a Bíblia continua plena.
Provérbios 10, 12 fala que o amor cobre todas as transgressões, até a rivalidade entre os irmãos. A rivalidade vai ficando assim, evidente que ela precisa ser tratada, que ela precisa ser detectada, como você falou, né, Rafa? Ser intencional na observação. E, normalmente, essa observação é feita por quem convive de maneira mais próxima, provavelmente uma mãe. Sim, Né? sim. E aí, como você vê, assim, qual seria, o que você poderia acrescentar, Rafa, para a gente de como trabalhar essa rivalidade? A Bíblia é incrível mesmo, né? Porque a gente vê tantos. Sobre esse tema, que é uma coisa tão específica, a gente tem tantos exemplos, né? Caim e Abel ali foi a rivalidade vinda de um ciúme, né? Da oferta que foi mais agradável aos olhos de Deus. A gente tem a preferência por José, que a gente também observa, e tudo que a história de José causou. Mas tem lá em 2 Samuel, né, a história de quando dá uns bastidores ali da família do rei Davi, né, que a Tamar sofre um abuso do meio-irmão, depois o Absalão, que é um outro irmão, tenta se vingar, e Davi, um homem segundo o coração de Deus, ficou omisso diante disso. Ele demorou muito para tomar Teve reação, né? Ele demorou muito para fazer alguma coisa e o caos já estava completamente instaurado e as consequências dessa história a gente sabe, mas ficou um caos instaurado ali na família, né? E eu acho que a gente tem que trazer para eles mesmo essa questão de Deus, né? Do relacionamento com Deus, porque foi o que você falou, parte do coração deles, né? Ali a motivação do coração deles é outra, e a gente tem que estar sempre atuando nesse sentido de não fomentar aquilo que um coração pecador já, por si só, já tem uma tendência, né? Já vai caindo assim pro lado Exatamente, já errado, vai né? pendendo para o lado do errado. A mão do pai e da mãe numa hora dessa é imprescindível, né? Mas é que nem você comentou, eu amo a história de Davi. Em todos os detalhes dela. Eu gosto demais, né? De estudar, ler, reler, e cada hora abre um leque, E que eu né? acho bonito na história de Davi, porque a gente tem tanta coisa né, errada ali na história de Davi, Exato, é. mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. É um homem segundo o coração de A Deus. gente consegue se se você enxergar nele. Exato, a gente se vê tanto em Davi. Porque você vê ali, tá cheirando mal, tá fedendo mesmo, tem que limpar. Isso aqui é pele morta, né? Você depende de uma restauração completa. É o que acontece com cada uma de nós todos os dias. E a beleza de Davi é que quando Deus chamava a atenção dele, ele se arrependia verdadeiramente, né? Integralmente. Então, esse é o ponto, não é o ser perfeito, porque nós não somos. Exatamente. Nós somos pecadores. É. É a misericórdia diária. Se renovando, né? E eu amo também 1 Coríntios 13, que fala do amor, que ele é o amor, é o centro. Tá ficando até chato, porque todo programa eu falo desse 1 Coríntios 13, mas é o amor, Tá ele é a inculcando. chave. Mas por que ele é a chave? Porque Deus é o amor. Sendo o próprio Deus o amor, a chave de qualquer conflito, relacionamento, é o amor, né? E a gente sempre fica pensando, nossa, como tem que fazer? Qual que é o padrão, né? Eles têm que, os irmãos têm que ser amigos, relacionais, coleguinhas, cúmplices. Tem uma lista, um checklist assim enorme, né? Nossa. Nossa. Como todos os 30 mil que a gente faz. Exatamente. Mas a gente esquece que Deus tem propósitos. Né? E coisas acontecem nas nossas vidas, nas nossas famílias, que nós conhecemos gente muito bem lá, a 4 paredes, com a porta bem fechada, com a prova de som. Nós conhecemos, mas Deus conhece sobretudo todas as famílias. Então, a minha família, eu sei que ela é perfeita.
Isso aí, eu declaro aqui que leve perfeita. Perfeitamente igual à sua, perfeitamente igual a da Elza, da Rafa, da Liz, de todos nós, né? Carentes. E eu acho que é o seguinte, já que Deus é o amor que tem que prevalecer em qualquer circunstância ali, a gente tem que buscar em Deus, para que haja sabedoria, discernimento, porque a hora daquele negócio da gente, você é menor, mas você é melhor do que a comparação. Você faz mais rápido que ele. Vocês só brigam. Eu lembro de mães que nós nos relacionávamos, que chamavam os filhos assim de longe, para todo mundo ouvir, até no meio da rua, de palavras assim que você não chamaria nem um vaso quebrado, né? E aquilo, na hora, eu falava, Senhor, não, Senhor, não. Essas palavras não têm poder sobre a vida dessas crianças, porque elas precisam ser bênção, elas são vidas que precisam, Senhor Deus, de Ti, né? E eu ver isso é difícil. Então, tem gente que expõe, tem gente que não expõe e também não sabe lidar. Eu acredito que tudo que você leva ao Senhor, coloca aos pés dele, tem resolução, tem mudança. A mudança é o que eu te falei, né? Não é do dia para a noite. A gente tem esperado mudança dentro da minha família até hoje, gente. Não é no nosso tempo, é o tempo de Deus. E às vezes nem acontece, eu não sei, né? Não Faz temos. parte. Isso que você falou é muito importante. Essa mudança, às vezes, é no coração da mãe. Porque eu me peguei muitas vezes, depois quando eu fui aprender no Evangelho, querendo um relacionamento dos meus filhos que me promovesse. Não é? Eles se dão bem, eles são amigos, eles repartem. Olha que mãe boa que eu sou e perfeita. E agradável. Porque não a é? gente cria essa necessidade de Isso. ser a mãe perfeita. E e por mim, que às vezes eu falo pro Rafael, corta essa unha, vão falar que você não tem mãe. Né? Cadê a mãe desse menino, não é? E é a mesma coisa quando o relacionamento... Eu não tenho ainda mais um filho, mas eu entendo que isso, quando os filhos se dão bem, você fala assim, eu fiz o trabalho direito. Eu e o meu marido fizemos. Nós... Olha os nossos filhos. olha os são nossos maravilhosos. Filhos. São maravilhosos, Olha que são exemplo, né? amigos, Que né? exemplo de irmandade. E não é, né? Olha a família maravilhosa que eu fiz. Não, você não fez nada. É uma Você autopromoção. esquece, né, que você é uma babá de luxo. Você é a babá dos Exatamente. filhos do rei. Né? Os seus filhos são Exatamente. filhos de Deus. Então, eu acho que isso talvez seja a fonte de tanta culpa, né, de tanta Carga rivalidade, mental né? também, Porque agora os filhos têm que agradar a mãe e o nosso coração não julga direito, como eles falam, ele é Exato. inclinadinho, né? E distinto deles olharem para Deus. E Né? eu acho que isso leva também até à omissão dos pais em resolverem, de você achar que você vai resolver. Porque, às vezes, resolver um conflito, ele vai trazer um desconforto. Porque vai desgastar, né? Demora. Então, resolver o conflito, ele vai trazer um desconforto. Então, quando a gente se põe nesse lugar de eu vou ter que resolver, isso até favorece um pouco a omissão, porque dá tanto trabalho, você vai postergando e não vai na linha do que a Paty falou, de entregar a Deus e confiar que se colocar à disposição dele para resolver aquele conflito, né? E aí responder assim, seu irmão é assim mesmo, sua irmã é assim mesmo. Você Não, verdade. reforça. Essa eles é uma, resolvem, uma né? frase de escape, né? Que é aquilo que ela falou. comigo Você não vai vai. procrastinar um pouco aqui. Porque é desgastante resolver o conflito, gente. Conflito de filho, então, né, Rafa? É o dia inteiro resolvendo Gente, conflito. dá vontade. Às vezes passa pela cabeça, a gente vontade de abandonar tudo isso aqui e sair correndo, né? aquele Passa. Não é fácil. desejo pecaminoso de quero ter paz, né? Quero Não lido solitude. com a coisa, ou já quero- culpo o outro, já põe um rótulo, ele é assim mesmo, não adianta. não Pronto, é? resolvi esse assunto. Vamos Gente, pro próximo tão assunto, facinho. não é? Deixa eu chamar o nosso próximo depoimento, gente, que é mais uma mãe de muitos filhos, uma querida amiga minha, a Ana Beatriz, e ela tem 6 filhos. Ela gravou um depoimento pra gente. Pode rodar o depoimento da Ana Beatriz. Oi, meu nome é Ana Beatriz, eu sou casada com o Rodrigo, faz 17 anos, e nós temos 6 filhos, Daniel de 12, Lucas de 11, Samuel de 9, Sara de 7, Isabel de 3 e Thomas de 2 anos.
Eu não tive muito problema de ciúme com os meus filhos quando o segundo nasceu, porque o primeiro era muito novinho, ele tinha 1 ano e meio. E quando o terceiro nasceu, o segundo tinha 1 ano e meio. Então foi bem escadinha, foram 3 meninos em 3 anos. 2 anos depois eu tive meu quarto, né, uma menina. E depois eu dei um intervalo de 4 anos e tive o quinto e o sexto. Então, eu não tive muito problema de ciúme, porque quando o segundo nasceu, o primeiro tinha 1 ano e meio, ele era praticamente um bebê. Então ele não entendia muita coisa e ele não sentiu muito a chegada do irmãozinho. E quando o terceiro nasceu, já tinham 2, o segundo já estava acostumado com o primeiro já estava acostumado com o segundo. Então eu nunca passei por esse problema de ciúme de filho. Eu acho que as vantagens de você ter tudo assim, escadinha, um pertinho do outro, é que eles realmente são muito unidos, né? Eu vejo que realmente os meus 4 mais velhos, eles são bem ligados, eles fazem tudo juntos, as atividades extracurriculares deles são todas juntos, porque eles estão mais ou menos na mesma idade, então isso gera uma união entre eles. Uma vez eu tentei separar eles de quarto, colocar cada um num quarto diferente, e ninguém queria dormir sozinho, eles queriam todos dormir juntos, então eu acho bem legal isso. A desvantagem quando eu dei esse intervalo de 4 anos, né, para o meu 4º e 5º filho, é que realmente você não consegue curtir tanto essa fase de bebê, porque os mais velhos já estão envolvidos em outras atividades, escola, futebol, tênis, piano, e você tem que meio que levar os pequenininhos, né, os bebês, né, para esses lugares. Então, às vezes, a minha filhinha estava dormindo, né, quando ela era nenenzinha, e eu tinha que levar o meu mais velho na aula de piano. Ou então ela estava dormindo, estava amamentando, e eu tinha que levar ela na aula de tênis. Então eu amamentei várias vezes dentro do carro, eu tive que acordá-la da soneca várias vezes, então isso eu vejo como uma desvantagem. Mas a vantagem é que os mais velhos também ajudam muito, né? Então isso é bom, porque eu falo para eles que eles vão ser ótimos pais, porque eles já sabem trocar fralda, distrair bebê, sabem fazer várias coisas. Então isso também, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. Gente, deve ser uma loucura, né? Ela começou a falar o nome dos filhos, eu falei, ela vai esquecer algum, mas ela não esqueceu nenhum. A gente com 2 já troca, mas Não é? Aí, quando envolve um cachorro no meio, então que você troca o Pior que cachorro. você chama a menina com o nome do menino. Você fala assim, Davi, ela, mamãe, eu sou Vai te Fernanda. ver, né? Nem te conto quando chegar neto, então você começa lá. Fala 5 sequência. nomes até É acertar. aquela coisa, ela chama todo mundo, aí o último. O último é a quem pessoa precisava, que né? você queria Sério. chamar. Mas sabe que é lindo de ver que a gente está falando aqui, que a gente está vendo alguma coisa que a Rafa falou, né? Como a Bíblia é viva, né? Como ela é inerrante, como ela serve para tudo, né? Quando a gente pega aqui, né, os exemplos que a gente leu da Bíblia, os exemplos de paz, os exemplos de relacionamento, na Bíblia a gente também tem exemplos de bons relacionamentos, que é aquele que a gente citou, de Miriam, né, que ficou acompanhando Moisés ali por quanto tempo naquele rio? Será que tinha uma correnteza forte? Será que chegou rápido? Eu acho que a Bernadette já até expôs essa história no programa anterior, né? E eu fiquei fascinada com a exposição dela, a visão que ela trouxe, que eu nunca tinha olhado desse ponto também. Né? A comemoração final, todos juntos, sabe? Todos ali em todos os momentos e juntos, né? Então, assim, a Bíblia, ela é completa, ela traz todos os exemplos pra Exato. gente. Assim, é demais mesmo. E às vezes a gente esquece de pegar o manual, né? Às vezes a gente esquece de ir lá. Gente, para tudo na nossa vida, para todas as questões da nossa casa, Deus tem a É a resposta. resposta. Corre Tudo que a pra gente lá. precisava saber tá dito. Né? Isso. Corre pra lá, porque a gente esquece de ler o manual como um bom brasileiro. Exato. E se você for comparar com um Helles manual, né, que vem com um produto, ele sempre vai faltar uma informação e você vai ter que ligar sempre. Diferente da Bíblia, que não. Jamais. Ela fala É só Ela inesgotável. E ela explica várias vezes do mesmo tempo, caso você não entenda da primeira vez. Exatamente, ela repete. E eu acho que a maravilha, essa grandeza de Deus, que não cabe nem no nosso entendimento, nunca vai caber.
quê? Né? Você começa a perguntar, mas por que começou com uma história tão triste lá? Se instituição da família, uma das regras da família e projeto de Deus, plano de Deus, eram que os irmãos existissem, porque foi a primeira coisa que ele falou para Adão e Eva, popular a terra, com que os irmãos que iam começar a surgir, e ali começou, foi cumprida a ordem e tudo mais. Mas você pergunta, por quê? Já assim, queimou na largada, né? Na nossa visão. Na nossa visão, é claro. Sempre o questionamento humano, porque é limitado ali. Queimou o filme de Adão e Eva já, como pai e mãe. Podia pôr mais bonitinho lá na frente, de tão desobediente que o povo foi aí. Aí sim, ele apanha? Não. Ele já coloca ali em situações de cara. Vocês vão ter dificuldades, vocês vão enfrentar dificuldades. Aqui estão elas, né? E depois ele fala, mas não vai ser sempre assim. Olha só Moisés, né? Olha só José, tem perdão. Olha o perdão sendo exercitado na vida dos irmãos. Exatamente. Eu acredito, gente, com todas as minhas forças, sabe? De que ele liberta, o perdão liberta. Sim. Porque Deus te permite, assim, pensar racionalmente de uma forma que vem dele, sabe? É um raciocínio, assim, é sobrenatural, né? Não vai ser do nível humano, não, né? E o perdão, ele liberta. Por quantas vezes a gente tinha tudo para quebrar o pau, nunca mais se olhar? Não. Eu fiquei calada, orando, calada, sabe? E perdoei. Voltei a falar, voltei a procurar, voltei a conversar. Perdoei. E foi libertador. Porque eu acredito também que Deus promove situações com propósito. Tudo que a gente tem vivido, tudo que cada indivíduo vive na face dessa terra, né? Expõe o coração, presta testemunho. Sim. Porque quem está do lado vai ver fora da caixa, e aquilo você está expressando a vida de Deus através do seu testemunho. Isso é muito importante, é muito responsável, tem que ser feito, eu acredito, de uma forma que não escandalize também, porque, nossa, mas ela conhece a palavra de Deus e trata desse jeito o próprio irmão, e se escandaliza, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. A gente tem uma visão de que o perdão é para o outro. Não, mas o perdão é para nós. Sim. Né? Quando você perdoa, é em você que Deus trabalha. Você ganha. Você falou que você sempre insiste mesmo, em Coríntios 13, né, do amor. E agora você falou sobre o perdão. E, na verdade, é o mesmo assunto, né, Paty? Qual é a maior expressão do amor? O perdão. O perdão. Até quando Deus quis acabar com todo mundo, né? Até quando ele quis. Ele falou assim, agora eu me entristeci com aquilo que eu fiz. Agora eu vou destruir. E ainda assim, por amar. Por amor, ele achou graça, né, na família de Noé. E dali ele falou, não vou destruir. E está aqui a prova que eu nunca mais vou pensar em destruir. Ó. A gente tem planos, né, existe um fim, a vinda de Jesus está próxima, isso não é novidade para ninguém. Mas ele falou, olha, tá vendo aqui, ó, eu não vou mais fazer isso, eu não vou destruir vocês. Por quê? Amor. Sim. Simplesmente por amor. Pela justiça de Cristo, ali, do amor de Cristo por nós, né? Por achar graça em um. Né? E o que será, gente, que a nossa vovó Zuleika gravou pra gente falando sobre esse relacionamento entre irmãos? Queria pedir para rodar o nosso quadro Alô, Vovó. Olá, hoje o nosso tema é Irmandade. Se você tem um irmão ou uma irmã, você deve concordar comigo que é um dos mais lindos presentes de Deus. Alguém para compartilhar a vida. Tá certo que às vezes também tem umas rusguinhas, não é? Imagine dois irmãos que nunca brigaram pelo mesmo brinquedo. Acho que fica num campo meio utópico. Mas irmão é a melhor coisa da vida. Eu fui muito privilegiada, eu tenho um irmão mais velho que me acolheu, me recebeu com muito amor desde pequenininha e que segue comigo, sendo o meu melhor amigo, com certeza. A Bíblia nos fala que nós somos uma família
que nós vivemos entre irmãos. Nem sempre existe um irmão de sangue, mas sempre existirá um irmão na fé, um irmão que compartilha a vida conosco. Existe também amigos que são mais chegados do que irmãos, como diz a palavra de Deus. E isso é a bênção de Deus para nós, para que a gente tenha realmente com quem compartilhar a nossa vida, o propósito da nossa vida, que nos ajude na caminhada, que seja o nosso esteio. E por isso, e nesse sentido especialmente, nós temos Jesus Cristo, o nosso irmão primogênito, aquele que Deus nos deu como o nosso Salvador, para partilhar a vida em todas as circunstâncias. Mesmo que um irmão de sangue, ou um irmão na fé, ou um amigo tão chegado quanto um irmão, não possa estar conosco, não esteja dia a dia conosco, Jesus Cristo sempre está. Ele é o nosso maior irmão, o nosso melhor irmão, aquele que nunca falha. Eu queria hoje, então, fazer um compartilhar da alegria que é ter um irmão. Se você tem um irmão aí na sua casa, que de vez em quando você tem uma rusguinha de que você brigue pelo mesmo brinquedo, mesmo que você já seja grande, você lembre de que ele é presente de Deus para você, que você seja grato por ele, mas que, sobretudo, todos nós sejamos gratos pelo nosso irmão redentor, o nosso Cordeiro de Deus dado por nós, como que nos fez realmente ser inserido na família da fé, na família de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso irmão, primogênito de Deus. Deus abençoe e que a nossa irmandade reflita o caráter de Cristo na nossa vida. Que delícia que é ouvir uma mulher sábia, né, gente? Como a Bíblia, aquilo que a gente falou, é maravilhosa quando ela diz que a gente precisa ouvir as mulheres mais experientes e que já viveram os momentos que a gente está passando. E a Bíblia tem um lugar gigantesco para a graça, não é, Elza? Que a gente tem falado aqui esse programa inteiro, mas fala um pouquinho mais para a gente. Então, nós temos assim usado muito assim para as nossas pesquisas esse livro. Eu acho que já foi sugerido aqui. Já. E no capítulo desse livro, o capítulo 5, ele fala sobre a graça que educa. E isso me chamou muito a atenção, porque a gente está falando que é preciso ensinar, educar o relacionamento dos nossos filhos, né? E aí ela traz a questão que contar com a graça não é assim, ó. Ai, a graça vai educar vocês, eu vou ficar aqui, não tenho nada para fazer. As perguntas são assim para a mamãe. Mamãe, quem é a Dona Graça? Ela vai chegar. Tá chegando, Verdade. É babá, né? Então, quando a gente conta com a graça de Deus, a gente não deixa os filhos sem orientação. A gente não deixa de discipliná-los, né? A gente não deixa tudo permitido. Eles vão ter proibição, sim. Na verdade, se a gente olhasse a graça como negar essa orientação, seria exatamente um desserviço no relacionamento dos filhos e uma irresponsabilidade nossa como pais. Na verdade, ele fala que essa disciplina, né, que os pais dão, que vão ensinar os filhos, é prova que os pais estão em relacionamento com a criança. O livro fala também que essa instrução que é dada de como tratar o outro, de como reagir à atitude do outro, ela é uma demonstração de amor dos pais pela criança. O que me chamou muita atenção é que ele fala que esse educar é uma das funções da graça. E ele fala lá sobre Tito 2:11, né, que ele fala que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e vivemos de maneira justa, piedosa no presente. Então, acho que é aí que, quando eu estava lendo, foi muito legal para mim, porque graça não é regra. E hoje em dia, quando a gente conversa, normalmente entre mulheres com mães, é assim, a regra tem que fazer isso, a regra tem que fazer aquilo. E eu vejo uma insistência nessa regra. Gente,
Não, ok, ter regras, né, para conduzir, mas a regra fica a rainha da casa, né? É tudo pela regra. O nosso coração, né, que é pecaminoso, o coração humano, ele é tendencioso a gostar de leis. Não porque a gente vai cumprir, né? Mas porque a lei na nossa mão dá uma sensação de controle. Poder. Agora eu vou legislar aqui, né? Agora eu vou gerenciar a vida dos meus filhos, eu vou controlar, agora eu vou conseguir arrumar a agenda de todo mundo. E o livro fala que esse olhar por a regra, nessa autoestima, pode nos levar à insensatez de não nos humilharmos diante de Deus para ajudar os nossos filhos. A soberba, o orgulho. E pior que isso, a gente não se humilha e exige no relacionamento entre os irmãos um comportamento que nem a gente consegue ter. Verdade. Né? Então, é só a graça. E pela graça, a ideia é que pais, o livro faz essa chamada, que pais não caiam nessa armadilha, né, de pedir lei. Achar que a lei, que a regra vai mudar o relacionamento entre irmãos. Né? A lei, ela não muda nada, ela só mostra, ela só expõe o quanto a gente não consegue fazer aquilo. Mas o amor, Paty, como você tinha falado, né? É só o amor que acessa o coração dos nossos filhos. E é difícil para a gente, porque a Bíblia fala que nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos, mas Deus tem. Então, a gente não pode cair nessa armadilha, né, de querer manipular a criança ou se sentir culpada ou fingir que não está acontecendo. Né? A gente não pode tentar fazer uma coisa que só a cruz de Cristo pode fazer e, como você falou, Rafa, está consumado, foi feito, né, está resolvido. Então, como fazer isso? De graça, viva a graça de Jesus na criação dos seus filhos, ao ensiná-lo a lidar com os irmãos, né? É só o amor de Cristo que pode realmente acessar o nosso coração e derramar esse amor e essa graça. Muito bom. E agora a gente vai embora, né? Não, mas rapidinho, o livro é para pais fracos, Deus forte, né? Isso, Elise Fitzpatrick e Jéssica Thompson. Mas foi brincadeira, agora a gente vai embora, porque não precisava falar mais nada. Porque o que eu separei aqui para a gente falar aqui, para a gente finalizar o nosso programa, foi exatamente isso. Nenhuma obra que a gente faça, nada é capaz de salvar a vida dos nossos filhos. Né? Nada que você fizer na sua casa é capaz disso. Somente a cruz, somente Cristo, somente Ele pode fazer isso. E uma coisa que uma vez foi falada, e eu não lembro quem foi que falou, e que mexeu comigo, é que Deus não me chamou para transformar a vida do meu filho. Deus me chamou para obedecê-lo. Ponto. Como que eu vou obedecê-lo? Cumprindo aquilo que Ele tem para a minha vida. Seguindo a Cristo, seguindo a Deus, sendo um bom exemplo, vivendo a palavra de Deus dentro de casa. E é claro que isso não me isenta do que eu preciso ter, das responsabilidades que nós temos com os nossos filhos. Mas me isenta da responsabilidade de transformação. A sua obediência a Cristo vai transformar a vida do seu filho. E o amor a Deus vai fazer você amar mais seu filho, que é filho de Deus, emprestado para você aqui na terra. E que Ele pode restaurar sempre, eu quero falar isso no final, qualquer relacionamento dentro do seu lar. Ele é capaz de trazer a união de volta para os seus filhos. Pode ser que você não veja, pode ser que seja longo esse caminho, mas Ele é capaz. Confia que Ele vai fazer. Porque, gente, há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Um beijo, pessoal, e até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.